Boa tarde a todos. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Parabéns pela iniciativa do Festival Sunset. E é lindo ver aqui hoje essa sala cheia de pessoas interessadas. Enfim, eu falo sobre o assunto que eu vou tratar, enfim, passa muito pela minha experiência. Então eu vou estar um pouco falando sobre os insights que eu fui tendo ao longo da minha trajetória e de que forma isso molda hoje e traz a gente aqui. O porquê de eu estar falando sobre financiamento coletivo. Então, assim, uma primeira pergunta que eu faço é: quem aqui é artista? Boa, então, hoje eu identifico muito nos eventos que são de mercado ou de uma capacitação de negócios, e eu percebo o que eu estou percebendo aqui, assim, que os próprios artistas já estão entendendo o papel que eles têm na gestão e na profissionalização dos seus processos artísticos. Eu sou músico, baterista, e que no momento do vestibular optei por fazer faculdade de comunicação, e isso abriu portas para mim no momento em que eu ganhei, tive acesso a uma oportunidade de estágio na Warner Music Brasil. Isso foi no ano de 2001, na virada de 2000 para 2001. Então, assim, eu tenho 15 anos de experiência direta no mercado da música, na questão do negócio, essa suposta crise, né? Eu digo suposta porque crise para mim é a crise do petróleo. O petróleo vai acabar, babou, não vai ter mais. Vamos inventar outra forma de renovar a energia. Crise da música é uma coisa muito perigosa de se dizer, quando inclusive a gente tem aqui uma plateia cheia de artistas que eu imagino acreditam inclusive no próprio potencial e estão optando por essa carreira, entendendo e vislumbrando um horizonte sustentável dentro da nossa realidade. A segunda pergunta que eu faço é: quem aqui já participou, fez algum tipo de financiamento coletivo? Bom, já temos e alguém que tenha investido no financiamento coletivo de algum outro artista? Maravilha. Então, assim, eu tenho esses 15 anos de mercado, eu tenho 10 anos como independente e 5 anos como embolacha. Então, assim, dá para dividir a minha fala hoje aqui nesses 3 ciclos. Eu comecei como estagiário no departamento internacional da Warner Music, e a gente cuidava de todos os lançamentos aqui no Brasil. É considerado um departamento artístico, mas assim, a gente simplesmente cuida do que eu entendi como partes de produção e partes de promoção. Então você tem uma etapa que envolve o fotolito, envolve a capa, envolve o ISRC, envolve todos os processos legais e de manufatura para que esse disco se materialize, e as partes de promoção que fazem com que isso reverbere no mundo. Então eu era o estagiário que mandava videoclipe para a MTV, na época que tinha Top 10 MTV. Eu era o estagiário que estava cuidando quando o Multishow começou a aparecer, que cava uma entrevista com um artista internacional para aparecer no Fantástico. E alguns indicadores eu sempre tive em minha banda. Tinha um grupo independente que tocava no Rio de Janeiro. A gente começou a fazer uma série de apresentações na praia de Ipanema, e eu pegava aquele meu conhecimento das partes de produção e aplicava para a minha banda, ali em loco, num palco que a gente mesmo criou. Isso há 10, 12 anos atrás, a gente não tinha Facebook, a gente não tinha o extinto Orkut, por exemplo. Então, uma coisa que eu rapidamente identifiquei, a formação de plateia, né? Assim, eu identifiquei que os ciclos estavam começando a se repetir. Quando a gente pensa no início da carreira dos Beatles, por exemplo, os Beatles precisaram encher um lugar chamado Cavern Club, que é
acho que a metade dessa sala aqui, muito, mas encheram muitas vezes, tocando muito cover, tocando muita música dos outros, seduzindo muito o público. Até que um indivíduo se interessou e abriu as portas de um estúdio para eles, para que eles gravassem 2 músicas. E aí o sucesso comercial da venda desse suporte que tinha aquela música fazia com que eles gravassem outro single. E depois de uma sucessão de 4 ou 5 singles, tirava-se o melhor daqueles discos, o que já havia sido testado, e botava num disco, finalmente um LP, para que isso fosse comercializado para o público. Os áureos tempos do mercado fonográfico, como apresentado aqui pelo livro do Martin Atkins, Welcome to the Music Business, You're Fucked, fuderam essa história toda depois, os anos 80, a prepotência do mercado em determinado momento achar que a relação passou a ser vertical. O resultado disso é o Napster, que também foi citado aqui por ele, que deu voz novamente ao público. Eu, Bernardo, entendo pirataria como o camelô vendendo a bolsa Louis Vuitton falsificada. Para mim, usuário de peer-to-peer não é pirata. Ele é amante da música. Quem aqui já leu ou sabe de um livro Como a Música Ficou Grátis? Pesquisem esse livro. É um livro que mostra exatamente esse processo, como se deu nos Estados Unidos e no mundo, de uma forma geral. E que tem 2 linhas de evolução da chamada pirataria que deixam isso que eu estou falando muito claro. Você tem, de um lado, um funcionário de uma fábrica que deliberadamente copiava as masters e vendia físico nas cidades e nas cidades próximas. Esse cara criou uma rede de CD físico pirata, onde ele lucrava com isso e ganhava dinheiro com isso. E do outro lado, dentro dessas redes peer-to-peer, tinham jovens, adolescentes, hackers, que nunca ganharam R$1 com isso. Então eu vejo essa revolução que a gente está tratando aqui como um grito de liberdade e de voz do público sobre uma indústria em cima de algo que quem tem interesse efetivamente é o público e o artista. Enquanto eu era artista independente, enquanto eu era estagiário dentro da gravadora e depois da Warner Music, eu passei 4 anos como analista do departamento artístico da Sony. Então, de 2003 a 2006, final de 2006, se você mandasse um CD demo para a Sony, era eu que abria, recebia aquilo e tudo. Fui mandado embora numa barca junto com outros 30 funcionários, porque o presidente da companhia me chamou na sala e falou: você que é o responsável por artistas novos, a gente não vai contratar ninguém aqui por pelo menos 3 anos. Então, valeu. Eu olhei para aquela minha lista telefônica, que eu escutava, todas as bandas, ia no Abril Pro Rock, em todos os festivais. Eu me alimentei de uma produção contemporânea minha, em que a maior parte do tempo o meu trabalho era dizer: bicho, aqui dentro você não vai ter verão para você. Então, eu era quase que dentro da gravadora o oposto do que ele estava falando agora, quando o rapaz ligou para ele e falou: tô fechando o Branco Ala, a Sony me ligou, que maravilha. Eu quase que era o cara da Sony que dizia assim: bicho, não liga mais pra gente não, cara. Não liga mais pra gente não, porque não vai ter, daqui não vai. Ou então eram exemplos de artistas que me ligavam assim: cara, eu estudei aí o que vocês estão fazendo nos últimos anos, peguei aí o lançamento do Rap, o lançamento do Charlie Brown, aí misturei um pouco com aqui um negócio que eu tô sacando que é a parada, que é a tendência, e deu isso aí. Aí eu escutava genérico do genérico do genérico do que a gente já tinha. Eu falei: bicho, mas o que você ouve? Ah não, eu ouço King Crimson, cara, eu ouço rock progressivo, até curto um pagode, não sei o que, mas eu tô fazendo o que vocês querem. Eu falei: não, cara, o que eu quero é o que você quer, e cadê? Você tem alguém que escute, enfim.
Juntei essa galera e resolvi abrir o meu selo quando eu saí da Sony. E surgiu então a Bolacha. Eu lancei primeiramente o disco da minha banda, vendemos 6.000 discos num formato que existia no momento, que chamava SMD, que era um CD semi-metalizado, ele tinha menos metal, aí por isso dizia que era mais barato, enfim, o custo de produção era mais ou menos o mesmo de um CD comum, mas filosoficamente ele te forçava, conceitualmente, a vender esse CD por R$5 na época. Nessa eu vendi 6.000 CDs. E isso custava para mim R$2,50, eu sabia que eu tinha uma margem de 100%, eu alimentei a minha banda por 2 anos com essa produção e com essas práticas ali ao vivo. Aí eu comecei a ver os artistas que fechavam um contrato com a gravadora, e aí eu comecei a perceber, teve uma banda no Rio de Janeiro, alguém aqui conhece o Mop Top? Uma banda que fez um relativo sucesso no mundo independente, assinaram um contrato com a Universal, agora vamos explodir. Em 2 títulos, eles não somaram 3.000 discos vendidos. E eu fui conversar com a empresária, então produtora deles, e aí descobri que 80% desses discos eles tinham comprado da própria gravadora para vender no próprio show. Então eu falei, cara, tá claro que CD hoje em dia é um item de merchandising, concordo plenamente, o CD hoje em dia as pessoas nem... Antigamente você botava a cada vez que você ia escutar, e depois de um tempo você bota só para limpar, só para jogar para dentro do seu computador. Hoje em dia nem o computador mais tem como entrar CD. Mas um parêntese importante, que eu continuo acreditando no formato físico, hoje na Bolacha eu vendo mais disco físico do que download. As pessoas querem ter um mimo físico, uma camiseta, um CD, uma caneca. Então eu entendo o CD como mais um desdobramento de um merchandising para reverberar a música de vocês. Da Sony, eu fui para o departamento internacional da Universal Music e, enfim, tenho exemplos como eu era o cara que recebia no final do ano as listas de quebra. Aquele estoque que ele mostrou ali com milhões de discos, dentro da gravadora, quando eles são só de um título e que ali dentro está cheio de título, que já tem mais de 6 meses de lançamento, eles quebram. Era eu que recebi uma lista com... a gente fabricou 2.000 discos da Bjork, Bernardo, tem 1.200 discos da Bjork para você quebrar. Quem é que gosta da Bjork? Quem é que acha um absurdo quebrar um disco da Bjork? E ao mesmo tempo, vem a diferença e você percebe, uau, a Bjork vendeu 800 discos. Mas ela gerou um impacto nacional, e se você perguntar aos artistas que são influenciados pela Bjork, até o Milton Nascimento vai dizer que o estrago que ela fez na música nos últimos anos. Então, o meu selo, nos primeiros anos, ele tinha essa intenção de abraçar os artistas que eram proativos e que já tinham uma identificação de um determinado público, e eu passei a vender discos diretamente para o público. Nessa Bolacha se desenvolveu, e naturalmente os artistas foram chegando num momento, paralelamente a isso, todas as ferramentas de promoção foram se tornando acessíveis para todos nós temos como não só nos produzir hoje em dia, a gente não depende mais de alguém